Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, hoje estaremos gravando essa videoaula para ensinar a vocês como instalar e configurar o VirtualBox. VirtualBox ele é um software voltado para a criação de máquinas virtuais e que é muito útil na academia. Para você que está estudando o seu curso técnico, está fazendo a graduação ou pós-graduação, essa ferramenta ela é bastante útil para o desenvolvimento de muitas atividades voltadas para a área de TI, beleza? Então, nessa videoaula, nós veremos um passo a passo de como nós vamos fazer o download da ferramenta e como nós iremos fazer as configurações iniciais dela e iniciarmos a instalação de um sistema operacional. Em aulas futuras, nós estaremos fazendo a instalação do sistema operacional e a configuração de alguns serviços utilizando o sistema operacional Ubuntu. Beleza? Então, vamos para o próximo passo. Para iniciarmos, nós devemos abrir a internet, abrir um navegador, vamos abrir o site do VirtualBox, vamos digitar virtualbox.org, vamos aguardar ele abrir. Quando ele abre a página, você já vai visualizar uma opção para download, VirtualBox 6.1. No entanto, aqui do lado, no menu lateral do lado esquerdo, é possível nós observarmos um menu de downloads também. Aqui você vai encontrar outras extensões para fazer o download de acordo com o seu sistema operacional. No meu caso, como a gente vai estar trabalhando com Linux, eu vou clicar aqui em distribuições Linux. Se você trabalha com Windows, você vai clicar aqui em hosts Windows. Em Windows Hosts vai ter as opções para fazer o download da versão para o Windows. Então, clicamos em distribuição Linux. Vai aparecer as diversas distribuições do VirtualBox para o Linux. No meu caso, eu estou utilizando o Ubuntu 20.04. Então, eu vou clicar aqui na opção referente à distribuição do meu sistema operacional. É importante que você conheça qual sistema operacional que está utilizando para que você faça o download conforme o seu sistema operacional. Beleza? Então, clicamos aqui sobre a versão do nosso sistema operacional e ele já vai abrir a opção para você fazer o download e, consequentemente, a instalação do VirtualBox. Como eu já tenho o download realizado e para ganharmos tempo com relação ao vídeo, eu vou cancelar aqui e a gente já vai abrir a máquina virtual, o VirtualBox. Pessoal, a instalação é bem simples. Se você estiver utilizando o Windows, você vai clicar 2 vezes sobre ele e ele vai aparecer a opção de você clicar em próximo e você vai seguindo o padrão que é mostrado para você fazer a instalação. E no Ubuntu, da mesma maneira, eu vou dar 2 cliques sobre ele, ele vai me fazer o download. Ele faz o download de uma versão .deb, que é uma versão executável no Linux. Então, eu clico 2 vezes sobre ele e vou ter a opção de instalar ele facilmente, assim como instalamos no Windows. Então, após fazermos a instalação, clicamos sobre a máquina virtual, VirtualBox, e aqui nós teremos o nosso primeiro contato com a máquina virtual. Então, para criarmos uma máquina virtual, nós temos a opção do botão novo. Temos esse botão com o nome acrescentar, com um sinalzinho de mais, mas ele não significa que nós vamos adicionar uma nova máquina. Esse botão acrescentar ele significa que eu já tenho uma máquina virtual salva de um outro computador ou desse computador mesmo, após um backup ou algo do tipo, e eu quero acrescentar ele nessa nova instalação do VirtualBox. Não é o nosso caso. Então vamos clicar sobre novo. Quando clicamos sobre novo, ele nos apresenta a opção para colocarmos o nome da máquina e aqui embaixo nós temos o tipo de sistema operacional. Ele já nos traz uma versão do Windows, mostra a opção do Windows 7 e aqui você tem as opções para fazer a instalação, Windows 10, Windows 10 64 bits, o Windows 2016, 2019, dentre outros. No nosso caso, nossa distribuição é Linux. Vou colocar o nome do sistema como Ubuntu-servidor.
Se vocês observarem, a partir do momento que eu digitei o nome Ubuntu, ele já selecionou o tipo aqui automaticamente para mim, do tipo Linux, e já selecionou a versão também de 64 bits. Isso porque ele já consegue fazer a leitura desses dados que eu estou colocando e identificou que o meu processador é um processador de 64 bits. Então, eu coloquei o nome da minha máquina, Ubuntu Servidor, vou clicar em próximo. Aqui nós temos a opção de definirmos o tamanho da memória RAM que nós iremos disponibilizar para a nossa máquina virtual. Eu tenho uma memória total de 8 gigas e posso disponibilizar até 5 gigas. Se vocês observarem, temos essa faixa verde aqui, que é a parte onde nós podemos estar disponibilizando para a nossa máquina virtual. Como eu vou estar utilizando um sistema operacional voltado para servidores e que não tem um ambiente gráfico, ele exige menos processamento e menos memória, então eu vou deixar disponível aqui apenas 3 gigas, 3 gigas e meio aproximadamente para a nossa máquina virtual. Clique em próximo, já definimos a nossa memória para a máquina virtual, e aqui nós temos a opção de criarmos um HD, um disco rígido. E ele nos pergunta, deseja criar um disco rígido novo ou deseja utilizar um disco existente? Como nós não temos nenhum disco existente, então vamos deixar a opção marcada por padrão, vou clicar em criar. Ele vai me dar uma opção, 3 opções para criar um disco. Nós vamos deixar marcada a opção por padrão, VDI, o tipo da extensão do nosso disco. Vamos clicar em próximo. E aqui nós temos um questionamento. Nós vamos criar um disco dinamicamente alocado ou um disco de tamanho fixo. A diferença entre eles é que o disco de tamanho fixo, quando você colocar arquivos dentro da sua máquina virtual, ela vai chegar em um momento em que a capacidade daquele disco vai estourar. Assim como acontece com qualquer outro disco que nós temos na nossa máquina física. No entanto, o disco dinamicamente ela terminar um tamanho para ele e ele vai aumentando dinamicamente de acordo com a necessidade do meu sistema. Por exemplo, ele recomenda que nós criemos um disco com 10 gigas. Se eu colocar de tamanho fixo, quando os meus dados atingirem 10 gigas, eu não vou poder mais adicionar dados. Eu vou precisar excluir alguma informação para que eu coloque novos dados na minha máquina virtual. O dinamicamente alocado, ele vai aumentar esse espaço dinamicamente, conforme o espaço que eu também tenho disponível no meu HD físico, na minha máquina hospedeira. Então, vamos deixar marcado dinamicamente alocado, vamos clicar em próximo. Aqui temos o tamanho de 10 gigas, que já está selecionado. Vamos deixar o mesmo tamanho e vamos clicar em criar. Pessoal, a partir de agora, nós já estamos com o nosso computador, com a nossa máquina virtual criada. Então, nós precisamos agora fazer as configurações da nossa máquina para que a gente possa fazer a instalação do nosso sistema operacional. No nosso caso, o sistema operacional Ubuntu Server, né? Então, ela já está selecionada aqui, eu posso clicar com o botão direito e vir em configurações, ou eu posso clicar aqui no botão configurações aqui do outro lado. Assim como eu posso pressionar a tecla Ctrl S para abrir as configurações da minha máquina. Ao abrir as configurações da minha máquina, eu tenho as opções de configurações. E nós estaremos, antes de instalar o nosso sistema operacional, nós vamos mexer em 2 opções especificamente: o armazenamento e a rede. Então, na rede, nós precisamos definir qual vai ser o tipo de conexão da nossa placa. Então, eu vou escolher um tipo de conexão. O tipo o tipo escolhido vai ser uma placa de rede em modo bridge, ou seja, uma placa em modo de ponte. Ela vai fazer uma ponte de conexão com a minha rede local. A minha máquina virtual ela vai pegar o mesmo endereço IP que a minha máquina, a mesma faixa de endereço IP que a minha máquina hospedeira está utilizando. Então, isso vai facilitar a configuração da rede durante o processo de instalação do meu sistema. Então, já deixo ela selecionada a placa de rede em modo bridge. Vamos selecionar agora o armazenamento. O nosso HD já está selecionado aqui na controladora SATA e nós precisamos colocar a nossa imagem de instalação do sistema. Então, nós vemos aqui que está vazio. Eu vou clicar sobre ela.
Como ela está vazia, eu preciso buscar ela nos meus arquivos. Eu preciso encontrar a imagem que eu fiz o download a imagem lá do site do Ubuntu. Então você precisa encontrar ela lá. Conforme o vídeo lá do início de instalação do Ubuntu Server, então você clica aqui, clica em escolher uma imagem de disco e ela vai abrir a opção para você selecionar a imagem. Então, vamos clicar aqui sobre a imagem do Ubuntu Server, vamos clicar em abrir e ela já vai estar adicionada aqui no nosso computador, beleza? A partir daqui, pessoal, as configurações básicas necessárias para fazermos a instalação do nosso sistema operacional e conectar ele à internet já foram concluídas. Eu vou precisar simplesmente clicar em OK. Existem configurações adicionais que a gente pode estar adicionando algum hardware que possa se conectar à nossa máquina virtual que utilize portas seriais, algum hardware que utilize porta USB, como por exemplo pendrives, ou podemos criar pastas compartilhadas com a nossa máquina hospedeira. Esses assuntos vão ficar para uma outra aula, uma aula futura sobre configurações avançadas utilizando o VirtualBox. Então, como o nosso armazenamento já está configurado e a nossa placa de rede também já está configurada, vamos clicar em OK. A partir deste momento, nós já podemos fazer a inicialização da instalação do nosso sistema. Então, a partir do momento que eu clicar sobre a minha máquina virtual duas vezes, ou clicar com o botão direito e clicar em iniciar, ela já vai começar a fazer a inicialização do meu sistema, buscando a imagem que eu deixei configurada na leitora de CD e DVD para fazer a instalação do sistema operacional. Então, clicando duas vezes, ela vai começar a abrir o sistema. Vamos aguardar a inicialização. Apareceu um erro. Vamos tentar identificar qual é o erro que está acontecendo. Então, eu vou fechar a máquina. Clicar aqui em desligar a máquina. Vou voltar aqui nas configurações. Pode ser que o endereço que eu coloquei ele não esteja encontrando lá o endereço do disco. A mensagem de erro era que não foi possível encontrar um disco de inicialização. Então, vamos aqui no armazenamento novamente. Controladora de CD. Ele não está encontrando aqui, neste caso, não tem uma controladora de CD. Vou selecionar o IDE primário master, ou seja, vai ser o meu IDE principal para a inicialização do sistema. Vamos vir aqui novamente e vamos escolher a imagem, ela já ficou salva aqui embaixo. Vamos colocar novamente a imagem aqui e vamos fazer o processo novamente. A rede já está configurada, o armazenamento também continua configurado. Clicamos em OK. Vamos clicar duas vezes sobre a nossa máquina virtual e vamos ver se ele vai apresentar o erro ou se ele vai inicializar com a instalação do sistema. Então, pessoal, a partir de agora, a gente já vai dar início à instalação do nosso sistema operacional. Ele vai começar a carregar os drives do sistema e preparar a inicialização do sistema para nós fazermos a instalação do nosso sistema operacional na nossa máquina virtual, né? Se a gente aguardar um pouquinho aqui, ele vai aparecer logo a opção de escolhermos a linguagem do nosso sistema operacional para que a gente possa estar realizando a instalação. Então, em uma aula futura, a gente vai estar realizando a instalação e configuração de serviços aqui utilizando essa máquina virtual e serviços relacionados à configuração de servidores, serviços utilizando o Ubuntu Server, né? Então, nós vemos aqui que ele está apresentando a imagem do Ubuntu Server, está carregando os dados e apareceu agora a opção de escolhermos a linguagem para a instalação do nosso servidor, beleza? Pessoal, nós ficamos por aqui com esta aula de configuração, de instalação e configuração do VirtualBox. Na próxima aula a gente vai estar dando continuidade a esse passo e estaremos realizando a instalação do Ubuntu Server para a gente estar trabalhando com novos serviços em aulas futuras. Um forte abraço,
Eu espero que tenham gostado. Lembre-se de se inscreverem no canal, deixar o seu like e compartilhar com os amigos, beleza? Forte abraço, até a próxima aula.